O Mirella Convida de hoje está pra lá de especial. Estou recebendo aqui 2 médicos brilhantes, pai e filha, da área de endocrinologia e metabologia. Tenho a honra de receber aqui no podcast Mirella Convida, doutora Patrícia Salles e doutor Osmário Salles. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Mirella. É um prazer estar aqui com você. É verdade que metade dos brasileiros hoje não sabem que tem diabetes? Na realidade, metade dos brasileiros que têm diabetes não sabe que tem diabetes. Ou seja, 50% dos brasileiros que têm diabetes não sabe que tem diabetes e é descoberta quando faz exames de rotina. Em um grande hospital aqui da Bahia, nós implantamos uma rotina de fazer a glicemia em todo paciente que chega. E mesmo nesse hospital que atende uma população diferenciada, muitos dos pacientes que têm diabetes chegam lá e não sabia que tinha diabetes. E nós não estamos falando, Milera, de uma doença. Nós estamos falando da doença. Nós estamos falando de uma doença que nós podemos controlar, que nós podemos evitar. Mas nós estamos falando de uma doença que é a primeira causa de cegueira no mundo ocidental, a primeira causa de amputações não traumáticas, a primeira causa de doença renal e de paciente em diálise, a primeira causa de doença de fígado, uma das causas mais importantes de doença cardiovascular, de doença neurológica, o terceiro leito mais internado e o leito-dia mais caro. E nós estamos diante de uma epidemia incontrolável dessa doença. Ou o governo bate de frente com uma outra doença, que é chamada obesidade. Na realidade, 90% dos diabéticos são tipo 2. Depois eu vou explicar. E 90% dos tipo 2, quem desencadeia é obesidade. E com essa epidemia incontrolável de obesidade, hoje, aqui no Brasil, as pessoas já estão mais fora do peso do que dentro do peso, chamando a atenção que a genética do brasileiro, a genética do mundo ocidental, é uma genética de obesos. Aqui no Brasil, nós temos 50% da população sobrepeso e 20% obesos. Ou seja, 70% da população brasileira já está fora de peso para mais. E com isso, a grande epidemia de diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos diabéticos, com essa epidemia imensa dessas complicações que eu acabei de falar. Nós podemos evitar o diabetes tipo 2. De que maneira? Primeiro, evitar a obesidade. Se você tem uma tendência a diabetes familiar, deve evitar a obesidade, porque senão você vai se tornar diabética. 2, meia hora de exercício por dia diminui a sua chance de ser diabética em 56%. Diminuir alimentos processados e ultraprocessados. Então, se eu diminuo alimentos processados e ultraprocessados, faço exercício e evito a obesidade, eu estou evitando essa grande doença que é chamada diabetes. E aqui eu chamaria atenção, os consensos mandam, depois dos 45 anos, todo mundo fazer uma glicemia anual para descobrir precocemente o diabetes. Era isso que eu queria perguntar. Eu diria depois dos 30. Com essa epidemia imensa de obesidade que nós estamos nos defrontando. E criança? Porque criança tem... Criança é mais raro ter o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos diabéticos. Na criança, em geral, nós temos mais o diabetes tipo 1, que é um outro tipo de diabetes que corresponde a 5% dos diabéticos. O diabetes tipo 1 é um diabetes genético, imunológico, ou seja, hoje 50% das doenças, em geral, são doenças autoimunes. O que é doença autoimune? Só para dar um exemplo, se você tomou a vacina de Covid, imediatamente seu corpo fabrica anticorpos para matar o Covid, para combater o Covid. A doença autoimune é uma doença genética, a pessoa já nasce com ela, e é quando há uma desregulação desses anticorpos e elas começam a atacar o próprio corpo. E hoje 50% das doenças são autoimunes, onde ataque vai dar uma doença. Se atacar a tireoide, você vai ter uma tireoidite. Se atacar os tecidos, você vai ter um lúpus. Atacar a pele, você vai ter um vitiligo. E se atacar o pâncreas, você tem um diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma destruição da célula beta, que é a célula que produz a insulina, e essa destruição dessa célula que produz a insulina vai causar o diabetes tipo 1. Esse é um diabetes mais agressivo e que a pessoa precisa, desde o início, tomar insulina para poder controlar o seu diabetes. O diabetes tipo 2, que é a grande massa, correspondendo a 90% dos diabéticos, é uma doença, pessoal, que vem gritando durante 30, 40 anos antes dele aparecer. De que maneira? Obesidade centrípeta, essa gordura de barriga, acantose nígrica, umas manchas escuras que a pessoa fica no pescoço, nos dedos, a triglicerídeos elevados com HDL baixo, diabetes gestacional,
ovário policístico, esteatose hepática, que é uma doença extremamente comum hoje, principalmente nos homens depois dos 40 anos. Todos esses que eu acabei de dizer são sinais de que a pessoa vai desenvolver diabetes. E 10 a 15 anos antes de aparecer o diabetes, aparece uma fase que nós chamamos de pré-diabético. É quando a glicemia se eleva, mas não a um nível de diabetes. Eu quero chamar a atenção. Nós dizemos que uma pessoa é diabética quando a glicemia de jejum, antes do café da manhã, está maior ou igual a 126 e ou uma hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz. A hemoglobina glicada dá uma ideia do controle do açúcar nos últimos 3 meses. Maior ou igual a 5,7, menor do que 6,5. A IO, um teste de tolerância à glicose, quando a gente faz naqueles casos duvidosos, ao que a pessoa ingere o açúcar e dosa a glicemia aos 120 minutos. Se a glicemia estiver acima aos 120 minutos de 200, nós dizemos que uma pessoa é também diabética. Se a pessoa tem uma glicemia antes do café da manhã, maior ou igual a 100, menor do que 126, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7, menor do que 6,5, e uma glicemia no teste maior ou igual a 140, menor do que 200, nós estamos diante do pré-diabético. Mas aí tem cura. É aquela pessoa que pode controlar, evitar ser diabética. Essa que é a importância. Tem cura, evitar ser diabético. Se essa pessoa fizer meia hora de exercício por dia, evitar alimentos processados, ultraprocessados e evitar a obesidade, principalmente essa gordura de barriga, ela não vai ser diabética. Repare a importância disso. Então é inadmissível você não fazer exercício físico, não é isso? Exatamente. É o maior remédio na medicina. Não tem nenhum remédio na medicina que substitua meia hora de exercício. E qual é a chance? 14% dos homens e 10% das mulheres fazem exercício bem feito. Quantos minutos por semana uma pessoa tem que fazer exercício físico? Alguém aqui já me falou isso. Vamos tentar fazer todo dia, o máximo possível. Eu, hoje em dia, falo para os pacientes, vamos fazer 300 minutos por semana. Que seria 1 hora de segunda a sexta. Não conseguiu de segunda a sexta, faz fim de semana. Ah, mas eu não consigo mesmo assim. Vamos dar um jeito. Ou, por exemplo, começa a fazer também atividade física involuntária. Em vez de pegar a escada normal, rolante, pega normal. Esquece o elevador, sobe de escada em casa, vai andando na padaria, começa a se movimentar mais, ficar mais ativo e sempre pensar que o exercício físico é o melhor remédio da medicina. Nada vai substituir e tem que fazer. Não tem jeito. Claro, isso é importantíssimo. E o açúcar, então, é o grande vilão aí? Na verdade, não é nem o açúcar em si. É o açúcar também, mas alimentos industrializados ultraprocessados. Muito açúcar, muito amido modificado, muito xarope de frutose, muita gordura. O ideal é sempre comer o alimento in natura. Por exemplo, né? A mostarda. Ela tem rótulo. Muito açúcar, não é isso? Tudo que tiver rótulo em supermercado, lê os ingredientes. A grande maioria dos produtos, mostarda, por exemplo, a grande maioria tem açúcar adicionado. Então, tem que procurar uma que não tenha. Né? E dá para você achar. Então, começar a ter hábito de tudo que você for comprar que tiver rótulo e ingrediente, ler os ingredientes. Ver o que você está comendo, veja o que você está colocando no seu corpo. E, de uma forma geral, coma o alimento in natura, que é o que não tem rótulo, que você encontra na feira e no hortifruti. Sempre buscar descascar mais, desembalar menos. Comer saudável, comer bem, aumentar o consumo de proteína, de salada, de legume, de vegetais. E realmente evitar o ultraprocessado, porque isso que é maléfico para a saúde, né? Claro. Dificilmente a gente vê homens com 50 anos sem barriga, né? Com aquela barriga, aquela gordura visceral. Essa é a pior gordura? Aproveitando que a doutora Patrícia chamou a atenção, antes de responder sua pergunta, 5 alimentos são importantes para a saúde. Frutas, verduras, sementes, raízes e as proteínas magras. E 5 alimentos, a meu ponto de ver, não tem vantagem nenhuma. Açúcar, gordura, arroz, macarrão e pão. Eu sou a favor da dieta low carb. E Patrícia chamou a atenção aí, uma dieta rica em alimentos naturais, uma dieta rica em alimentos sadios. Alimentação sadia, exercício físico e trabalho são os maiores remédios para o idoso nunca ser velho. Respondendo sua pergunta. Sim. Eu analiso todo ambiente que eu chego. Hoje, dificilmente eu vejo homens, isso quando a gente vai, às vezes, numa praia, numa piscina, de paletó e gravata, tudo bem. Tá tudo lindo. Tudo lindo. De sunga e de maior. É difícil ver hoje um homem que não esteja barrigudo, magrinhos, mas com barriga. É verdade. E uma mulher que não esteja gorda. E aqui aproveito para chamar a atenção de uma outra situação. A gente culpa sempre o gordo. O magro,
O magro, que tem gordura interna, nós chamamos hoje de síndrome LOF. É o Lean Outside, Fat Inside. É o magro por fora e o gordo por dentro. Esses pacientes, que outro dia fui dar uma aula, me surpreendeu a estatística. 20 a 40% dos magrinhos têm gordura visceral, tem esteatose, que é a gordura no fígado, tem barriguinha. Esses pacientes estão achando doença cardiovascular muito maior do que o gordo. Em torno de 3 vezes de morrer de doença cardiovascular. O gordo tem uma chance de 2 vezes. O gordo tem uma chance de 10 vezes de desenvolver diabetes. O magro, 4 vezes. Mas o magro, com gordura interna, vai ter uma chance muito maior de morrer de doença cardiovascular do que o gordo. E aqui, cuidado, que nem sempre o gordinho é culpado de tudo. Obesidade é uma doença. É uma doença importantíssima. O governo, o grande problema, é que as pessoas encaram o obeso de uma maneira mais fenotípica, estética. Não, a obesidade é hoje responsável por 50% das mortes e a obesidade é responsável diretamente por 231 doenças, inclusive os 20 principais tipos de câncer. E o gordo não é culpado de ser gordo. Não é culpado. E a única maneira da pessoa conseguir se manter bem, o gordo, é mudar seus hábitos, mudar hábito de vida. Dieta nenhuma presta para nada. Nem dieta, nem remédio nenhum. A obesidade não é tão difícil que não tem nenhum remédio que preste. Tem remédio que ajuda. Mas o gordo é sempre ansioso, né? Nem todo gordo. Compulsivo. Pode ser. Eu falo assim, pelo que eu percebo, tá? Eu sempre acho que o gordo, ele pensa na comida. A gente vai comer o quê? A gente vai... É porque depende. Na verdade, quem tem a doença, a obesidade, tem muita alteração na saciedade. Então, come, não consegue parar. Se for algo palatável, algo gostoso. Pode ter essa questão da ansiedade, da compulsão alimentar. Então, é uma doença. A gente tem que tratar como doença e ofertar reeducação alimentar, tentar que esse paciente faça atividade física. O medicamento vai ajudar. Então, muitas vezes, a gente precisa usar o medicamento para tratar uma compulsão, para tratar uma ansiedade. E o ambiente também favorece o ganho de peso. Se você está num ambiente com pessoas que comem a mais, com pessoas que estão sempre pensando em comida, que tudo gira em comida, você acaba comendo mais também. Ao contrário, se você está num ambiente com uma pessoa que já come menos, que já pensa em atividade física, nos passeios, você acaba comendo menos também. Então, o ambiente... Hoje em dia, ele é obesogênico, ele favorece também a obesidade. Exatamente. E não só o ambiente, que eu me lembrei agora, o próprio Instagram. Tudo. Você começa a ver comida o tempo todo. Ai, meu Deus, eu quero esse brownie. Vai dando desejo. A frase que eu aprendi com o Osmário: não ver e não ter, não tenha em casa. Se você estiver em casa, você vai comer. Só que aí surgiu a pandemia e veio o boom do iFood. Delivery, muito fácil. Você pede no iFood, chega em meia hora na sua casa, 20 minutos. Então, fast hoje em food. dia, aquela questão de não ver e não ter, você vai lá, pega o celular, pede, chega em meia hora, um bolo na sua casa. E a gente fica vendo comida o tempo todo. Isso vai dando mais ansiedade, mais vontade de comer. Então, o ambiente favorece também esse aumento de consumo de alimentos mais calóricos. Claro. Então não tem a ver muito com essa coisa da compulsão, né? Pode ser. Pode ser um dos fatos. Exatamente. Muitos pacientes com obesidade, eles têm uma compulsão. Eles comem a mais do que eles gastam. Então acabam tendo esse ganho de peso. Como reconhecer os sintomas? Tipo, eu sou obeso. Olha, nós não temos ainda, vai ter futuramente, exames para pegar uma pessoa magra e dizer você é obesa. Hoje, para dizer que uma pessoa é obesa, tem que esperar a pessoa entrar em obesidade. Na balança. Na balança. Por exemplo, eu sou obeso. Por que eu sou obeso? Porque eu fui criança gorda. E sofri muito com isso. Depois dos 18 anos, eu entrei numa atividade física muito grande, entrei no esquema de alimentação sadia. O gordo deve botar na cabeça uma coisa: quem é gordo nunca deixa de ser gordo. A obesidade é uma doença, não existe ex-obeso. E não existe obeso sadio. Então, eu sou um obeso controlado. Se eu deixar de fazer exercício, voltar a comer tudo de novo, eu engordo tudo de novo. É por isso, como nós não temos ainda, a obesidade é uma doença crônica. Se eu tenho diabetes, eu vou ter que tomar um remédio a vida toda. Mas hoje, você é obeso? Hoje? Eu sou obeso, Ele não está obeso. Ele é. Então, se eu tenho... Entendeu? Então, o problema de obesidade é exatamente esse. Não existe ex-obeso, nem existe obeso sadio. Entendi. Se eu tenho um diabético, eu tenho remédios espetaculares que eu vou tomar a vida toda. É hereditário a obesidade? É hereditário.
Hereditário. Se eu tenho hipertensão, eu vou tomar remédio a vida toda. Obesidade, teoricamente, eu devia tomar remédio a vida toda, mas não tem esse tipo de remédio. Então a pessoa começa a usar remédios. Hoje, a mania hoje é a incretina. É um remédio injetável, quando eu vou citar um nome comercial, mas que toma esse remédio injetável. Tudo bem, a pessoa emagrece. Eu já vi gente perder no SPAR 60, 80 quilos. O dia que sair, engorda tudo de volta. A manutenção é o mais difícil. Manter o peso perdido é mais difícil do que emagrecer. Agora, o estômago não é uma bolsa membranosa? Quando você come, ela distende. E quando você para, ela... Então, o remédio não faria isso? Não, o remédio resolve enquanto a pessoa toma o remédio. Toma o remédio, Depois que para o remédio, volta a estaca zero. Então, o obeso tem que entender que ele, para vencer a obesidade, tem que mudar seus hábitos. Só para a grande epidemia de obesidade que está hoje aí, ou os governos dos países ocidentais controlam a obesidade, não vai ter sistema de saúde que tolere. A grande epidemia não é comida, é a falta de exercício. O sedentarismo. Entendi. Depois que a pessoa engorda, aí o exercício já não serve para perder peso. Então não tem exame, né? Pra dizer eu sou obeso. Não. Só a balança. O exercício serve, rapaz, só para manter o peso. O que vai perder peso é fechar a boca. O principal para manutenção do peso perdido é exercício físico. Hoje, se uma pessoa que emagrece e não faz atividade física, dificilmente vai manter o peso. Precisa da atividade física para manter o peso perdido. Manter o peso perdido é muito difícil. A gente tem que trabalhar sempre essa manutenção com o paciente. Atividade física, focar na alimentação. Tratamento é para a vida toda. A obesidade e a diabetes, elas andam juntas? Obesidade, como eu falei para você, diabetes tipo 2 corresponde a 90% dos diabéticos. E 90% do diabetes tipo 2, em relação com a quem obesidade. Causa é obesidade. Pronto, é isso que eu quero perguntar. A diferença entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Quem está nos assistindo agora e não sabe, como eu. Tá. A diabetes tipo 1, que corresponde a 5% dos diabéticos, que aparece mais em criança, pode aparecer também no adulto. É uma doença imunológica autoimune, ou seja, aquilo que eu expliquei. 50% das doenças são autoimunes. O nosso corpo fabrica os anticorpos, que são proteínas para defender o corpo contra vírus, infecções, bactérias, entre outros. A doença autoimune é quando há uma desregulação desses anticorpos e eles começam a atacar o próprio corpo. No diabetes tipo 1, os anticorpos atacam a célula beta, que é exatamente a célula que produz a insulina. Então, lesa essa célula e o pâncreas, então, deixa de produzir insulina e essas pessoas vão ter que tomar insulina. O diabetes tipo 2, não. O diabetes tipo 2 é chamado diabetes associado à síndrome de resistência à ação da insulina. A insulina tem, entre outros papéis, de colocar a glicose, que é o açúcar, para dentro das células. Tudo que a gente come vira glicose, vira açúcar, que é o combustível do corpo. E a insulina tem esse papel de colocar esse açúcar principalmente para dentro do músculo e da gordura. As células do cérebro, do coração, dos rins, do pulmão, entre outras, não precisam da insulina. O diabetes tipo 2, o defeito é exatamente no músculo e da gordura. Vamos dar uma ideia mais simples. É como se tivesse um ferrugem na fechadura, é chamada resistência à ação da insulina, e a insulina não consegue colocar o açúcar para dentro do músculo, nem da gordura. O açúcar se eleva no sangue, e com isso o pâncreas vai cada vez trabalhando mais. Mas vai chegar um tempo que o pâncreas vai cansar. Isso leva a 30, 40 anos se formando. Nesse dia que o pâncreas se cansa, o açúcar começa a se elevar. Aí vem o diabetes tipo 2, que é o diabetes devido à resistência à ação da insulina. Esse tipo de diabetes que nós podemos evitar. Esse tipo, através de quê? Exercício físico, não engordar, porque 90% desse tipo de diabetes quem causa obesidade. Exercício físico, não engordar. Uma alimentação pobre em alimentos processados e ultraprocessados. Doutora Patrícia chamou a atenção de uma coisa muito importante. A pessoa obesa pode ter força de vontade para o que quiser. Para comida, não tem. O problema do gordo é saciedade. Eu tenho força de vontade para tudo, mas para comida eu não tenho. Então, qual é a maior frase em obesidade? Não ter e não ver. Não compre, enche a geladeira de sua casa de frutas e verduras. Aprender a comer fora de casa. Essa é a dieta melhor. Dieta nenhuma dá certo, porque ninguém mantém dieta mais do que 2 anos. Verdade. Depois de 2 anos, só 10% dos obesos consegue se manter bem. 90% dos obesos passam a vida toda no oba-oba. Dieta da lua, do sol, do abacaxi. Não adianta nada. O que adianta é fazer hoje o que possa manter. E para fazer isso, não ter e não ver, em casa estabelecer um padrão. Fora de casa, aprender a comer. Por exemplo, se eu vou sair com minha esposa para comer uma pizza, eu peço uma pizza pequena, eu como 2 fatias, ela come 2. Pronto, matou a vontade, poupou dinheiro, acabou de comer, toma um cafezinho. Em casa, escova o dente rápido.
perde a vontade de continuar comendo. Esse papo furado, que eu vou ter em casa um saco de wafer, que eu adoro, para de vez em quando comer uns 3 ou 4 para matar a minha vontade, isso é papo de gordo. Não dá. Vai comendo tudo. Come todo. Que eu vou pegar uma pizza de 8 pedaços para comer 2 e levar o resto para casa, também é papo. Come os 8 pedaços. Com certeza. Então o gordo não tem saciedade, não tem força de vontade para comida. Há algumas mães que estão nos assistindo agora, que tem filho pequeno, ela tem algum exame para levar? Eu tô preocupada, eu quero saber se meu filho pode ter ou não diabetes. Como é isso para uma mãe? Quer falar? Repare, a criança em geral raramente vai desenvolver o diabetes tipo 2. E é por isso que a gente faz a preconização de fazer os exames depois dos 30 anos. O consenso manda após os 45, eu diria após os 30, pela epidemia de obesidade. Não é nada demais fazer uma glicemia anual para captar aquela fase de pré-diabetes. A criança, raramente, só 3% das crianças abaixo de 10 anos desenvolve o diabetes tipo 2. A criança, porque está associada à obesidade. Há uma epidemia incontrolável de obesidade entre as crianças. Isso as mães deviam acostumar os filhos desde quando nasce a ter uma alimentação sadia e a fazer exercício físico para evitar essa epidemia de obesidade. A criança, em geral, desenvolve o diabetes tipo 1 e não há como prever. O diabetes tipo 1 é tudo ou nada. Vai abrir aquele quadro hoje, e hoje mesmo a mãe vai saber que a criança está diabética. A criança começa a urinar demais, beber muita água, perder muito peso, é muito sintomático, sentir muita fome. Ela nasce assim ou ela adquire? Ela nasce com a genética. É um defeito no de fábrica. De fábrica chamado HLA, DR3, DR4. Esse defeito genético vai fazer com que essa criança tenha uma tendência a desenvolver uma doença autoimune contra o pâncreas e a desencadear o diabetes tipo 1. As pesquisas estão sendo feitas hoje muito para evitar realmente a tentar se remédios para bloquear. O dia que a medicina descobrir remédios para bloquear anticorpos irregulares, praticamente 50% das doenças vão desaparecer. Diabetes tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, vitiligo, entre outras. E a medicina está em busca disso. Remédio para bloquear esses anticorpos irregulares. Que até hoje nós não temos. Como também nós não temos como dizer que uma pessoa é obesa antes da pessoa entrar em obesidade. Claro. Não temos como. Diabetes... E não tem o pré-obeso, né? Não existe esse... Existe o sobrepeso. Sobrepeso. O sobrepeso. O índice que a gente tem que evitar ganhar peso. O índice que a gente usa muito é o índice de massa corpóreo, que tem suas falhas, mas é o peso dividido pela altura ao quadrado. Você pega a altura, por exemplo, 1,76. Eu boto 1,76 vezes 1,76, eu acho a altura ao quadrado e divido pelo peso. Uma pessoa que tem um índice de massa corpórea maior ou igual a 30 é classificado como obesidade grau 1. Maior ou igual a 35 como obesidade grau 2. Maior ou igual a 40 como obesidade grau 3, que é mórbida. Essa é a doença mais difícil na medicina. A chance de um obeso mórbido perder peso e manter-se bem é 1%. E maior ou igual a 60 é o superobesos. Entre 25 e 30 é o sobrepeso, que já devia te chamar atenção para isso. E tem gente que começa a engordar. Eu conheço uma pessoa até da minha família que começou a engordar. Eu já tô bem gorda, eu vou engordar mais e vou fazer a cirurgia bariátrica. Isso não é interessante. Até porque o corpo gosta de gordura. Se você pesou a vida inteira 60 quilos, em algum momento passou para 70, ele considera 70 seu peso ideal. Para você voltar para os 60, é dificílimo. Como é uma cabeça de uma pessoa dessa? Não pode, tem que ter cuidado. Tem que pensar o contrário. Vamos tentar não engordar. Perder o peso, reconhecer seu corpo, tá ganhando peso, vamos focar mais na alimentação. E não é comer pouco, é comer certo. É comer mais proteína, é comer mais salada, é comer mais legume, mais vegetal, ficar mais ativa. E, o que você falou antes da criança. Hoje em dia, a gente está vendo a epidemia de obesidade em criança também. E muito por excesso de alimentação, excesso de alimento ultraprocessado. Você vai em parquinho, hoje eu vou com minha filha nos parquinhos, as crianças estão com Ruffles, Doritos, pirulito. É errado. A gente tem que evitar dar açúcar cedo para a criança, dar comida saudável para a criança. A gente está formando esse intestino da criança, né? Por exemplo, o açúcar é recomendado apenas depois dos 2 anos. Era isso que eu queria perguntar. E eu ainda costumo falar para minhas pacientes, só dê açúcar para o seu filho quando ele tiver idade para pedir. Porque também você não vai chegar um menino numa festinha infantil, todo mundo comendo brigadeiro, você vai falar, não, você não pode, vai comer sua marmita. Aí também, coitado do menino, pode gerar até uma compulsão alimentar nele. Mas antes dele ter idade para reconhecer o que é o açúcar, para pedir, para que dar para a criança nem sabe o que é. Eu vejo com minha filha Isabela, eu ia nas festinhas com ela nem sabia o que era brigadeiro, ela achava que era de brincadeira, ela pegava, ficava jogando, queria brincar, ela pedia o que eu dava para ela, fruta,
fruta, castanha, né? Então, ela teve um estímulo de comer bem e ela gosta de comer bem e come super bem. Hoje ela já come açúcar, ela tem 3 anos, come um sorvete esporadicamente. Se tiver uma festinha, ela pedir um bolo, eu dou o bolo pra ela. Também que a gente também não vai gerar nenhuma compulsão alimentar. A infância faz parte, né? Comer coisas gostosas, palatáveis. Mas até a criança ter idade de pedir, de saber reconhecer o que é aquilo, pra que ficar dando açúcar? A gente vê hoje no parquinho, menininho de 1 ano e pouquinho com pirulito na mão. Você vê Isso é nas super merendas escolares. Horrível. As pessoas Levando abrem biscoito recheado. Eu tava no parque do meu prédio outro dia, tinha menina de 2 anos e pouquinho comendo bono recheado. Que é mais fácil, né? É melhor dar uma goiaba descascada. Inclusive, algumas mães de coleguinhas de Bela falavam assim, minha filha agora fica pedindo fruta em casa, porque Bela, todo dia eu mando fruta pra escola pra ela. Como se fosse algo de outro mundo. E agora tá querendo comer fruta. Uma vez no parquinho do prédio, a mãe falou pra mim, Patrícia, meu filho me pediu banana, porque Bela adora banana. Aí ele viu Bela comendo, quis comer também. Então você vê, às vezes falta, a gente acha que a criança não vai gostar. Não, manda fruta, estimula a comer saudável. Tem que comer bem. É importante, né? É muito importante. E hoje em dia os valores inverteram. Acho que as crianças não sabem nem o sabor de uma fruta, mas já sabem o que é um biscoito. O que é um biscoito, exatamente. Tem que comer bem, comer saudável, né? Existe alguma pesquisa que diz assim, criança, mulher e homem, quem é mais obeso? Repare, o homem, em geral, desenvolve um padrão de obesidade centrípeto. É o padrão barriga. Esse padrão barriga, e hoje é difícil, como eu chamei a atenção de você, de ver homem sem barriguinha depois dos 40 anos. É um padrão péssimo para a saúde, porque o padrão barriga é todo para dentro. A pontinha é que sai para fora. É um padrão que vai envolver as vísceras, fígado, coração, rim, e que vai causar uma doença chamada síndrome metabólica. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, HDL, que é a parte boa do colesterol, baixa. Essa gordura de barriga de homem é uma gordura um pouquinho mais fácil que da mulher, porque à medida que a gente coma, a gordura de barriga ela vai crescendo de tamanho. Se a gente para de comer, ela volta ao normal. Mas é difícil, não é fácil. A mulher desenvolve mais um padrão chamado universal. Universal ginecoide ou difuso. Aquela mulher... Você não vê mulher barriguda antes dos 40 anos. Verdade, que é a menopausa que... Você vê mulher toda gorda, mas barriguda não. Depois dos 40 anos é que a mulher começa, em geral, a criar barriga. Essa gordura feminina de braço, perna e bumbum dá um corpo feminino bonito. É o chamado corpo universal ginecoide, aquela mulher bem desenhada, com um bumbum grande. É um corpo bonito. É um corpo que, até certo ponto, causa proteção cardiovascular. Mas é um corpo extremamente difícil de perder se a pessoa engordar. Porque o tecido gorduroso, esse tecido periférico, ele não cresce, ele vai se multiplicando. E cada vez mais células, e as células que se multiplicam não morrem. Patrícia chamou a atenção de uma coisa. Não deixe, porque nós estamos diante de uma doença mais difícil na medicina. Talvez a única situação mais difícil que emagrecer gordo é engordar magro. Engordar magro é muito mais difícil. Mas não deixe, por exemplo, essas mulheres que têm um corpo bonito, jovem, eu tenho casos que me deprimem, aquelas mulheres lindíssimas da minha época, que hoje estão extremamente obesas. E a obesidade não é só um problema estético, como eu chamei a atenção. A obesidade é responsável hoje por 50% das mortes. A obesidade é responsável por 231 doenças. Eu fico até brincando que a única vantagem do gordo é envelhecer pouco, porque morre cedo. Verdade. Você não vai muito em enterro de gordo velho. Você vê a turma de 80, 90 anos, é toda mais magrinha. De vez em quando o gordinho chega lá, porque hoje é tanto gordo que não vai chegar lá. Então nós temos que encarar a obesidade não como estética somente. É uma doença que causa uma série de outras doenças. E a única maneira de vencer a obesidade, mais uma vez, mudar hábito. Nada mais adianta. Remédio nenhum, dieta nenhuma, nada. Dieta resolve, remédio resolve 2 anos. Depois de 2 anos, só 10% dos obesos continuam bem, porque são aqueles que mudam o hábito. Os outros 90% passam a vida toda engordando e emagrecendo. Até cirurgia bariátrica, as pessoas violam. A cirurgia bariátrica dura um pouquinho mais, 5 anos. Depois daí, grande parte voltando a engordar, tudo de novo, porque não se muda a cabeça do obeso. Eu sou obeso, eu mudei minha cabeça. E dá um efeito colateral absurdo, né? A cirurgia bariátrica. A pessoa faz cirurgia bariátrica, pensa que é beijinho, beijinho, tchau, tchau. Opa. Não, tem que fazer um acompanhamento médico de perto, usar uma série de vitaminas, vitamina D, ferro, algumas outras vitaminas para repor aquelas vitaminas que deixam de ser absorvidas pelo corpo quando você faz o chamado bypass, a diminuição do intestino e do estômago. A bebida alcoólica dentro desse cenário que a gente está vendo também
Bebida alcoólica é uma caloria, né? Acaba que você bebe bastante, acaba comendo a mais. Eu estava conversando com uma paciente minha ontem, inclusive, ela falou assim: Patrícia, é impressionante como a gente vê hoje pessoas com 40 anos que bebem todos os dias, se alimentam super mal, já estão com obesidade centrípeta, não fazem atividade física, estão querendo chegar aonde assim? Né? Então tem que se cuidar, beber com moderação. O álcool é um fator de risco também para outras doenças, inclusive para câncer de mama na mulher. A mulher tem que beber álcool com moderação. É uma caloria vazia. Você acaba comendo a mais quando você bebe. Então tem uma série de fatores que a gente tem que avaliar de estilo de vida, né? Mudar estilo de vida, se cuidar, malhar, treinar, comer bem, manejar o estresse, dormir bem, tudo isso é importante. O estresse também, hoje em dia, essa vida corrida, faz com que a gente come e a gente... Tem vezes que eu tô no celular e eu como sem perceber. Sem nem perceber, Isso, o estresse gera isso, né? Isso. Quando você está no celular, você come. O ideal é você comer focado na comida. Esquece celular, televisão. Quando você come vendo televisão, olha no celular, ou com muita pressa, muitas vezes você come a mais do que você comeria se estivesse comendo focado na alimentação. E dentro do hábito saudável, é importante você comer em casa, evitar comer na rua. A comida fora de casa, ela tem, em média, às vezes 3 vezes mais caloria, mais carboidrato, mais sal, mais gordura que a comida caseira. Então, o ideal sempre é comer a comida mais caseira. A comida feita em casa é uma comida mais saudável, mais interessante. Você acaba comendo mais salada, você acaba comendo menos gordura, menos carboidrato, menos sal. Hoje tem até um estímulo, que é a medicina culinária. Vamos cozinhar, ensinar o paciente a cozinhar, a observar o que está comendo. E geralmente, quando você come fora de casa, você acaba comendo muito fast food, muito mais carboidrato, muito mais sal. Você come mais do que você comeria se comesse em casa também. Com certeza. Então, a grande chave do sucesso é o exercício físico. Eu quero saber, pra gente, daqui a pouco a gente vai finalizar. Qual a chave do sucesso, doutor Asmário? A chave do sucesso, Patrícia acabou de dizer, aprender a comer e aprender a fazer exercício físico. Não é deixar de comer fora de casa. Aprender a comer. Então, você vai comer uma moqueca de camarão, hoje, nos locais que vende a moqueca individual. Você pede a individual, divide para 2. Aprender a dividir prato. Não é deixar de comer, aprender a comer menos. Então, sucesso são os 9 grandes remédios na medicina. Não fumar e beber pouco. A bebida é interessante. 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de gordura tem 9. 1 grama de açúcar tem 4. 1 grama de proteína tem 4. Ou seja, o álcool tem mais caloria até do que o açúcar. E ninguém bebe sem comer. Então, eu digo sempre, comer 2 drinks. Na sexta, no sábado, no domingo. 2 drinks do que você quiser. 2 uísque, 2 cerveja, mas não passar de 2. Então, não fumar e beber pouco. Exercício físico. Exercício mental, alimentação sadia, amor e carinho que está dentro da gente. Ninguém precisa de ninguém para ser feliz. A pessoa tem que se aprender a ser feliz por conta própria. Dormir bem, ter amigos e dar risada, aprender a chorar. Então, se a pessoa ir para o idoso, para nunca ser velho, eu sou idoso, mas velho ninguém vai me ver. Exercício físico, alimentação sadia e trabalho. Trabalho que eu digo assim, se aposentou, mas sempre movimente a cabeça para evitar demência, para evitar uma série de outras doenças. Qual a melhor... teve você veio aqui aí sobre a melhor fase da vida. Lembra que a gente falou? Que o Osmário vai falar. Qual a melhor... do estudo. Tem um estudo. Qual a melhor fase da vida? Isso é fase curioso. Que a pessoa tá mais feliz. A Harvard University, a Harvard, fez um estudo que ele mostrou realmente que a fase mais feliz da vida é entre os 60 e 70 anos. Eu achei incrível isso. A segunda fase é entre os 50 e 60. E a terceira fase, depois, a pessoa jovem. Aí você pergunta, mas por que não o jovem? Porque enquanto jovem é a batalha de vida da pessoa conseguir. Quando a pessoa chega aos 60 anos, já estabilizou mais a família, já criou mais a família, é a época que vai se aproveitar mais. Mas, infelizmente, é uma época que as pessoas começam a adoecer. Porque a pessoa não se cuidou. A vida é como se fosse um cofre. Você vai botando uma medinha cada dia, para no fim da vida você ter alguma coisa para poder aproveitar mais. Então, as pessoas que não fazem exercício, o sedentarismo, aproveitando para dizer, mata mais do que a obesidade e diabetes juntos. Tá vendo? Tem que malhar. A principal causa de morte hoje, depois dos 60 anos, é o sedentarismo. Mas não é só cardio, não, né? Tem que ir fazer musculação. Depois dos 60 anos é importante juntar o exercício resistido com exercício aeróbico. Até os 60 anos... É difícil resistido? Nunca vi. Musculação. Ah, que legal, adorei essa palavra. Preservar a massa óssea. É importante ficar forte. Porque você vai perdendo, né, a massa magra. A massa muscular, exatamente. É a doença esquecida que torna o idoso velho, é sarcopenia. O que é sarcopenia? A perda da massa muscular, que é inexorável.
E depois dos 60 anos, essa perda é extremamente acelerada. E a sarcopenia é o que vai tornar o idoso dependente. Aquele idoso que chega depois dos 70 anos, está em cadeira de roda, não consegue levantar sozinho. Não consegue levantar sozinho. Aí eu conheço pacientes meus de 90 a 97 anos que são idosos, mas não são velhos. Porque segue exercício físico, alimentação sadia e trabalho. Como eu conheço gente de 50 anos que não é idoso, mas é velho. Então, a Harvard mostrou isso, que o trabalho, a época mais feliz é entre 60 e 70, depois entre 50 e 60, e depois antes a pessoa mais jovens. Mais jovens, então, a pessoa deve criar sua saúde desde cedo. Estimular exercício. Não tenho tempo de fazer exercício. Tem que arranjar tempo. Né? Eu tô deprimido, eu tô deprimida. Quem não tiver tempo de fazer exercício, arranje tempo para ficar doente. Exercício diminui a sua chance de adoecer em 10 vezes. Então, arranje tempo para ficar doente. Vai gastar dinheiro com doença em vez de gastar dinheiro com exercício. Essa frase é forte. Exatamente. Sabe que, Osmário, lá na minha casa, desde que eu era pequena, sempre teve uma bicicleta ergométrica na frente da televisão. Ele faz exercício físico todo santo dia. Aí eu vejo a pessoa falar, eu não tenho tempo. Ele sai para trabalhar às 6h20 da manhã, volta para casa às 11h30, faz 1 hora de bicicleta, almoça correndo, volta pro consultório, chega em casa de noite e estuda todos os dias, ainda prepara a aula e dá aula. Então, tempo é relativo, tempo é prioridade. Faz bicicleta, faz luta, faz caminhada, faz um monte de coisa. Faz luta? Faz. Tempo é prioridade. Se você não colocar o exercício como prioridade, ninguém nunca vai ter tempo. Verdade. Não é mesmo? E paga o preço, né? Comer bem, fazer atividade física. Eu atendi hoje uma paciente, Sheila, até falei com ela, eu falei, eu vou no podcast e vou falar de você. Ela tem 60 anos. Ela está na menopausa, faz reposição hormonal desde 2013, tem 10 anos que ela faz reposição hormonal. Ela faz atividade física todos os dias, de segunda a segunda. Ela se alimenta super bem, com salada, com verdura, com proteína, evita açúcar, evita ultraprocessado. Quando eu falo evitar, claro que vai ter fim de semana, você vai sair, vai beber um vinho, vai comer uma coisa diferente. Mas de uma forma geral, comer saudável. Ela tem 60 anos, ela está excelente. Massa muscular fantástica, massa de gordura baixa, super ativa. Os exames impecáveis, consegue malhar, função cerebral totalmente preservada, cognição boa, sono bom, super feliz. Então é isso, é se cuidar. É você fazer agora o que vai te deixar bem no futuro. E é engraçado que essas pessoas, pelo menos assim, que eu percebo que são assim, são poucas. São poucas. Você vê, aquela moça, aquela senhora ali, meu Deus, como ela tá bem. Ao invés de dizer, nossa, tem aquela senhora que não tá bem, a gente vê mais gente, mais idoso gordo do que idoso. Exatamente. Meu Deus, eu quero me espelhar nela. Exatamente, porque ninguém faz atividade física. A maioria eu tô cansada, tô sem tempo. A gente tem que olhar no espelho e ser responsável pela nossa saúde. Desde já, começar a fazer atividade física, ter estímulo mental, comer bem, para preservar sua massa magra, sua função cerebral, sua saúde, né, de uma forma geral. Porque a conta chega. A conta chega. E evitar a doença. E evitar as doenças. Antes de terminar, que a gente já vai terminar, o jejum, o senhor gosta de jejum ou não? O café da manhã é primordial? Repare, a grande maioria dos obesos, é sério mesmo, não toma café da manhã direito. Olha a dica aí. O café da manhã é uma alimentação importante pelo seguinte fato: a pessoa que toma café da manhã ativa mais o metabolismo e o gasto energético vai maior durante o dia. Quem não toma café da manhã, deixa para almoçar mais tarde, é só fazer almoçar. 18 horas de jejum, uau, que máximo! Esse jejum intermitente, eu não sou a favor. Eu sou a favor da pessoa fazer o que possa manter. Exatamente, comer bem. Comer bem, fazer exercício, o que possa manter. Não adianta você fazer nada transitório para resolver o problema do obeso, que não vai resolver. Só tem que botar na cabeça que a obesidade não tem cura. Não existe ex-obeso, e nem existe obeso sadio. Então você tem que fazer hoje o que possa manter. Então se você puder manter o jejum intermitente, mantenha a vida toda. Tudo bem. Agora, exercício físico com alimentação sadia é a base. Infelizmente, nós não temos remédio nenhum que preste para obesidade. Nós temos remédio que resolve o problema de maneira transitória. Pontual. Mas daí em diante a pessoa tem que mudar seus hábitos para poder vencer essa doença. E o jejum intermitente, teve um artigo que saiu esse ano na New England que mostrou que não tem benefício na perda de peso
o tempo de jejum. O que tem relação com a perda de peso é a restrição calórica. Geralmente o obeso, ele não costuma tomar café da manhã, porque ele costuma ter uma alimentação excessiva à noite. Isso acaba potencializando o ganho de peso. A gente não deve comer no horário que deveria estar dormindo, né? O metabolismo está mais lento. Então, o ideal é você tomar café da manhã. Eu, por exemplo, sou fã do café da manhã. Se eu não tomar café da manhã, eu não consigo nem trabalhar. Então, acho que o café da manhã, se você gosta de tomar… Você sempre incentiva isso no Instagram, né? Inclusive com Bela. Comer bem, comer saudável. Se você gosta do café da manhã, não tem porque você tirar, porque acha que, porque eu vou tirar, eu vou conseguir. Não. O importante é fazer uma reeducação alimentar, comer bem, fazer algo que você consiga manter mais pra frente. Que máximo, amei, foi incrível. Eu tava um pouco nervosa, confesso, mas foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. Obrigada demais. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que todo mundo aí em casa está… Vamos voltar. Com certeza, muitas vezes. Obrigado, Mirela. Obrigado a você e parabéns por esse excelente programa seu. Obrigada. O senhor vai voltar em breve. Volta. Vamos falar sobre tireoide, várias coisas. A gente não tocou nesse assunto. Bota ele pra voltar. Vamos. Muito obrigada. Um beijo.